Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelo YouTube da Acrimesc. É com grande satisfação que daremos início agora ao nosso evento sobre Lei de Segurança Nacional, com o nosso estimado professor Alexandre Vanderlicht, nosso estimado professor Diego Nunes. Agradeço mais uma vez, como já conversamos anteriormente, por aceitarem o nosso convite para debater esse tema tão importante neste momento em que vivemos na nossa sociedade. Este é o primeiro evento produzido e organizado pela nossa Comissão de Iniciação Científica, pelo nosso associado Luiz Cardoso, que teve essa brilhante ideia de iniciar os trabalhos debatendo esse importante tema. Hoje eu estaria aqui como um mero espectador, daqui a pouco me retirarei aqui da nossa sala de conferência para assistir também com os outros colegas pelo YouTube, deixando vocês bem à vontade para conduzirem o evento. Aproveito aqui para reforçar que essa ferramenta da associação, ela está disponível para todos os associados que desejarem organizar um evento e apresentarem uma proposta de qualquer tema afeta a nossa área da advocacia criminal. Essa ferramenta está disponível para ser utilizada por todos. E também gostaria de agradecer aqui rapidamente a parceria na execução desse evento do ITEC, Dr. Alexandre Vanderlicht, né? Contem conosco sempre que precisarem para promover esses importantes debates. A associação está sempre à disposição de todos. Então, sendo bem breve e dando início até pelo horário, eu passo a palavra agora para o nosso presidente em exercício da Comissão de Iniciação Científica, Dr. Luiz, que fará a apresentação dos nossos palestrantes. Uma boa noite a todos. Bom trabalho. Muito obrigado, David. Boa noite. Bom, meu nome é Luiz Eduardo. Eu estou hoje aqui com os professores Alexandre Vanderlicht e Diego Nunes, que muito gentilmente aceitaram o meu convite para que nós conversássemos ao longo da noite de hoje sobre esse importantíssimo tema, como o David falou, que é a Lei de Segurança Nacional. É um tema que, feliz ou infelizmente, tem vindo mais à tona ultimamente, e por isso, até devo confessar aqui, incentivado pelos meus alunos da turma de Direito Penal 4 da UFSC, pensei em organizar esse evento. Falei então com os professores Alexandre e Diego, falei com o meu grande amigo David, que me deu todo o suporte institucional necessário. Agradeço, portanto, ao apoio da Acrimesc, da qual faço parte com muito orgulho. Agradeço ao Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, que também nos apoiou nesse evento, na pessoa do professor Alexandre Vanderlicht. Então, a gente vai iniciar uma dinâmica que a gente pretende que seja bastante fluida entre os professores Alexandre Vanderlicht e Diego Nunes, que vai ser estruturada a partir de perguntas que eu vou formular a eles. É claro, o público que nos acompanha no YouTube também deve ficar completamente à vontade para formular quaisquer perguntas e comentários que julguem pertinentes, porque a ideia é que o nosso evento aqui hoje seja bastante dialogado. Antes de passar as perguntas, antes de passar a introdução, eu tenho, é claro, por uma obrigação, que apresentar esses dois grandes palestrantes que enobrecem a noite de hoje com a sua participação, que certamente tem muito a nos ensinar sobre a Lei de Segurança Nacional. Vamos começar, então, pela ordem alfabética e, por ser o convidado externo, pelo professor Alexandre Vanderlicht, que tem doutorado, mestrado e especialização em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Penal também na PUC do Rio Grande do Sul desde 1999. É também professor convidado de Direito Penal Empresarial no INSPER e na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no IDP. O professor Alexandre, além disso, foi cofundador e presidente do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, o ITEC, sediado em Porto Alegre, que nos apoia aqui nesse evento hoje promovido pela Acrimesc. Além de tudo, é grande advogado criminalista, também com um estudo bastante profundo na área da Lei de Segurança Nacional. Agradeço, portanto, ao professor Alexandre Vanderlicht pela sua participação e pela sua presença. Na sequência, temos o professor Diego Nunes, meu tutor, eu diria, na UFSC, que tanto me ensinou sobre as ciências criminais ao longo do meu mestrado e do meu doutorado. O professor Diego Nunes é, portanto, professor no Departamento de Direito e no Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Saudade da UFSC, né, professor? É doutor em História do Direito pela Università degli Studi di Macerata, mestre em Teoria, Filosofia e História do Direito também pela UFSC, possui graduação em Direito também pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, além disso, líder do grupo de pesquisa em História da Cultura Jurídica, Ius Comune, e foi pesquisador visitante no Max Planck Institute e professor visitante nas universidades de Milão e de Ghent, e, além disso, é um profundo estudioso também desse tema da criminalidade política, da Lei de Segurança Nacional, e certamente tem muito a acrescentar a esse nosso debate sobre o tema.
Portanto, como eu mencionei anteriormente, a nossa proposta hoje é algo mais dinâmico, para que a gente estruture o nosso debate e o diálogo entre os palestrantes e o público que nos acompanha a partir de perguntas. Portanto, professores Alexandre e Diego, primeira pergunta que eu tenho a lhes fazer, começando pelo nosso convidado externo, professor Alexandre Wunderlich, é uma pergunta mais em caráter contextual, até uma pergunta, digamos, meio metalinguística, né, para perguntar por que estamos aqui. O que o fato de a Lei de Segurança Nacional ter voltado à tona ao debate jurídico, e não exclusivamente jurídico, mas também político, diz a respeito do contexto político do Brasil de 2021, né? A pergunta é essa, e até eu estava conversando com o professor Diego Nunes antes de nós entrarmos aqui no Google Meet, e eu dei uma olhada num instrumento muito interessante que é o Google Trends, que mostra as buscas que são feitas por determinadas expressões no próprio Google, e algo muito emblemático a respeito do interesse da internet, de uma forma geral, por determinado tema. E a gente fez um diagnóstico que, de fato, o interesse pela Lei de Segurança Nacional voltou à tona com muita força desde o ano passado, desde 2020, portanto. Também houve alguns outros anos de pico, como o ano de 2013, em que houve protestos Brasil afora, protestos bastante significativos, e agora, portanto, a gente vive um contexto político um tanto conturbado, digamos, que faz com que a Lei de Segurança Nacional volte à tona nesses debates jurídicos que nos colocam aqui nessa noite de hoje para conversar sobre a Lei de Segurança Nacional. Então, professores, a primeira pergunta é essa: o que o fato de a Lei de Segurança Nacional ter voltado à tona nos diz sobre o atual contexto do Brasil? Boa noite a todos, é um prazer poder participar desse encontro. Eu quero fazer alguns registros iniciais. Primeiro, na pessoa do presidente David, da associação que já me recebeu tantas vezes em Santa Catarina e da qual eu tenho muitos amigos, que é a Acrimesc. Quero agradecer muito ao professor Luiz Eduardo pelo convite que me foi formalizado e dizer, sobretudo, das ótimas referências que eu tenho recebido ao trabalho dele, por vários amigos comuns. Então é um prazer imenso voltar à associação e conhecê-lo, ainda que nessa forma virtual, o professor Luiz Eduardo. Eu quero fazer um registro aqui ao professor Diego Nunes. Eu escrevi sobre a Lei de Segurança Nacional em 2016, comecei a trabalhar com esse tema, acredito que em 2011, 12, e acabei produzindo uma investigação que finalizei ela em 2016, depois aperfeiçoei e lancei um livro em 2020. Eu infelizmente, ou felizmente, costumo demorar para terminar os meus trabalhos, mas no que eu terminei o trabalho, que se chama Crime Político, Lei de Segurança Nacional e Terrorismo, acabou eclodindo toda essa discussão sobre a Lei de Segurança Nacional. Mas por que eu quero fazer um registro aqui? Porque quando eu não conhecia o professor Diego Nunes, e quando eu fui escrever sobre esse tema, o melhor trabalho que eu encontrei vinha de duas pessoas, vinha de Santa Catarina, do professor Arno e do professor Diego. E eram dois professores que, em que pese eu já ter uma história aqui na PUC de mais de 25 anos, eram professores que eu não tinha tido contato. Rapidamente busquei as minhas referências em Santa Catarina para saber quem era o professor Arno, Tauri Júnior, e o professor Diego Nunes. E, para minha surpresa, lá atrás, um caríssimo amigo, um irmão praticamente, que estudou em Santa Catarina e trabalhou aí, que é o Felipe Moreira de Oliveira, me disse que realmente essas referências eram as melhores referências nessa área e me fez os mais variados elogios, que depois me foram confirmados pela pessoa que me aproximou do Diego, que foi aqui a Velha Fala Digno, né? Então eu digo, professor Diego, que o mundo é muito grande, mas as pessoas que têm que se encontram, seja pelos temas, seja pelas amizades em comum. Então eu quero dizer aqui que a minha pesquisa partiu dos estudos sobre autoritarismo que vocês iniciaram no Brasil e fazendo um vínculo também com o garantismo que o professor Salo de Carvalho trouxe em determinado momento aqui para a PUC do Rio Grande do Sul. E por que nós estamos aqui hoje?
eu queria atribuir isso à responsabilidade do Congresso Nacional, do processo legislativo, né? Nós estamos discutindo ainda a legislação de segurança nacional 30 anos depois da Constituição Federal de 1988, por culpa, não exclusiva, mas por responsabilidade de um deficiente exame daquilo que nós devemos legislar e não legislar no Brasil. O Brasil é conhecido por um processo que não é só nosso, mas, sobretudo, no Brasil, de expansão do direito penal, de criminalização excessiva de novas condutas criminais, e nós tínhamos, depois de toda a história da era Vargas e de toda a legislação autoritária, com base no fascismo, no nazismo, que permeou a ideologia de segurança nacional no Brasil, nós conseguimos, a muito custo, uma legislação de transição em 1983, que foi a última lei de segurança nacional que está em vigência. E essa legislação, conforme a minha humilde opinião, ela é de todo incompatível com o modelo de proteção e defesa do Estado de Direito e das instituições democráticas, que é um conceito que eu gosto de trabalhar. Então, nós já deveríamos, no processo legislativo brasileiro, ter revogado essa legislação e ter produzido outra, conforme os países, diversos outros países já fizeram. Mas a nossa escala de bens jurídicos, a escala axiológica, de valores que nós temos que tutelar no Brasil, ela nunca deu importância para o tema da defesa do Estado de Direito e nunca quis revogar essa legislação de transição para colocar outra no lugar. Isso é um erro. Se nós formos olhar os projetos legislativos, e depois a gente vai provavelmente falar disso, os que estão em curso hoje, os que podem ser efetivamente aprovados e sancionados agora, brevemente, eles ocupam um espaço de projetos de lei mais antigos que nunca tiveram esse protagonismo no Brasil. Então, assim, depois de 83, nós tivemos um projeto de lei do ministro Lins e Silva, depois do ministro Sernichiaro, depois um parecer do ministro Barroso sobre essa parte da comissão do ministro Sernichiaro, mas esses projetos de reforma da parte especial nunca prosperaram. Tanto é que o PL 236, que reforma todo o Código Penal, não abre um capítulo sobre os crimes do Estado de Direito e nem mesmo o pacote anticrime do ex-juiz Moro tratou dessa matéria, tratou de diversas outras, né, mas não quis ou não pensou em produzir uma legislação que tutelasse a democracia e as instituições democráticas. Então, eu penso que muito do que nós estamos aqui a fazer hoje se deve ao fracasso do nosso processo legislativo. E, em segundo lugar, pelo autoritarismo que nós vivemos hoje, por esse uso ou recurso imoderado à legislação de segurança nacional de 83, sobretudo para a tutela da honra do presidente da República. Então, eu acho que esses dois fatores, não sei se o Diego concorda, são os mais importantes para ter voltado para a ordem do dia, para ter pautado novamente o assunto da legislação de segurança nacional do Brasil, que eu espero em breve, seja de forma imediata pelas ações de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo, seja pelo processo legislativo, nós possamos, não tenho muitas ilusões, mas que nós possamos colocar pelo menos algo melhor do que a gente tem hoje em vigência. É isso, Luiz Eduardo. Professor, muitíssimo obrigado. Acho que esse diagnóstico é bastante preciso e necessário, até para que haja uma contextualização desse tema que a gente está debatendo hoje, né? Eu tenho que dizer que eu fico lisonjeado pelas palavras que o senhor dirigiu a mim e que eu fico muito feliz de que essas pontes entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estejam sendo construídas e solidificadas cada vez mais. Professor Diego Nunes, faço ao senhor a mesma pergunta também. Eu sei que o senhor tem uma perspectiva histórica bastante interessante, escreveu sobre lá a primeira Lei de Segurança Nacional do Brasil e sobre todo o devenir histórico que desde então acompanha
essas legislações que protegem esse bem jurídico tanto quanto incerto, né? Então eu transmito ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ao professor Alexandre Wunderlich. Quais são os motivos que nos fazem estar aqui debatendo nesse dia de hoje a Lei de Segurança Nacional? Obrigado, Luiz. Mais uma vez agradecendo em teu nome e do presidente David Prazeres o convite da Acrimesc para que a gente pudesse fazer esse debate, e também, claramente, ao professor Alexandre, qual muito me alegro de nós podermos ter essa oportunidade de discutir aqui esse tema, qual ele também já se deteve durante tanto tempo, né? Faço das suas palavras as minhas com relação ao professor Felipe, que foi meu professor no tempo em que ele esteve aqui em Santa Catarina. Ele foi professor substituto na UFSC e foi talvez a pessoa que tenha me feito singrar pelo caminho do direito penal e depois pela história do direito penal, né? E já conheço o trabalho não só do professor Alexandre, mas de todo o programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, de muito tempo, quando mestrando participava dos congressos anuais, justamente tendo em vista a profusão de ideias, de debates que foram, em determinado modo, pioneiros no Brasil. Então, esse espírito de ter uma visão integrada das ciências criminais é algo muito importante, e o professor Wunderlich, hoje aqui para nós, também é um dos representantes dessa bandeira. E justamente por isso que é interessante nós fazermos essa discussão com o professor Alexandre Wunderlich, porque justamente a partir dessa visão integrada desses saberes criminais, a gente consegue ter um diagnóstico um pouco mais amplo. Tá? O primeiro ponto que o professor Alexandre colocou muito bem, e o qual eu concordo, é que nós temos claramente um problema de política criminal. E a questão da Lei de Segurança Nacional, ou colocando nos termos mais exatos para a nossa atual ordem constitucional, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ficaram em um limbo por conta de uma transição difícil entre a ditadura militar e o nosso regime constitucional, que nós sabemos que ainda temos muitas hipotecas a se resolver, algumas delas tentou se resolver e não se conseguiu. Talvez a gente tenha o exemplo mais emblemático disso com a questão da lei de anistia. Acho que é um exemplo importante, porque essa lei de 1983 só foi possível a partir do movimento iniciado e gerado pela lei de anistia. Então, esse movimento, né, fez com que, de certo modo, a questão ficasse atolada, que não se conseguisse prosseguir e conseguisse se discutir de modo adequado. Porque, como o professor Alexandre muito bem colocou, uma das grandes batalhas das ciências criminais ao longo dos anos 90 e dos anos 2000 foi tentar, de algum modo, refrear, né, um movimento de hiperlegislação que nós tivemos, né, nesse período. A gente tem o exemplo simbólico da Lei de Crimes Hediondos, tá? E todos esses efeitos, né, que ela gerou no nosso ordenamento jurídico penal. Então, parecia salutar, a esse momento, não fazer-se grandes discussões acerca de temas sensíveis, tá? E a discussão, né, de certo modo, apareceu depois de 1988, justamente no final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando você tinha uma fricção importante entre governo e determinados movimentos sociais. A gente pode colocar, dentre vários, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, inclusive com alguns casos importantes de repercussão que ocorreram no próprio estado do Rio Grande do Sul, mas também no estado do Mato Grosso. Então, a partir desse momento em que nós temos um primeiro efetivo esforço, dentro já da ordem constitucional de 1988, de se fazer alguma modificação mais sensível. E a opção, àquele momento, foi de se colocar esses crimes dentro do Código Penal, que é uma discussão importante também, porque trabalha com a questão da lógica de sistema que nós desejamos dar ao direito penal, ou seja, um direito penal que tem a sua centralidade no Código, com todos os defeitos que o nosso Código deva ter, porque também vem de um contexto autoritário, mas em contraposição a uma lógica de leis penais extravagantes e desenfreadas e que colocavam o direito penal em uma perspectiva centrífuga, onde cada vez mais era difícil alcançar a coerência.
Esse debate acaba sendo, né, talvez superado por conta de um certo otimismo que vem ao longo do Brasil dos anos 2000, mas a década seguinte, que é a década que nós encerramos no ano passado, que foi uma década de crise política acentuada, acabou trazendo à tona, de modo bastante inesperado, a Lei de Segurança Nacional. Em 2013, nós tivemos os primeiros movimentos, né? Você teve as passeatas do Não Vai Ter Copa, durante a realização da Copa das Confederações do Brasil, e nós começamos a ver nas manchetes uma outra notícia que em Minas Gerais alguém foi denunciado pela Lei de Segurança Nacional, ou então que durante um protesto antes de uma partida, uma ou duas pessoas em São Paulo foram presas pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. Mas, em geral, a grande maioria desses casos nem processo se tornou. Isso é interessante de se colocar. Mas com a escalada dos acontecimentos a partir de 2006, cada vez mais a gente ia ouvindo falar aqui e ali, tá, da Lei de Segurança Nacional. Nós tivemos também o caso das greves, né, das polícias militares do Rio de Janeiro e da Bahia, que acabaram, inclusive, chegando ao Supremo Tribunal Federal, com uma discussão específica em torno da Lei de Segurança Nacional. Aqueles casos não foram enquadrados em crimes militares, como tradicionalmente essas questões acabam sendo levadas em consideração, fazendo com que você tivesse cada vez mais um eco que ia se sentindo acerca da Lei de Segurança Nacional. Com o atentado ao então candidato Jair Bolsonaro e o enquadramento do fato dentro do famoso e muito polêmico artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, hoje muito esquecido por conta da lei antiterrorismo, e foi uma surpresa ter sido ressuscitado o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, naquele caso do então candidato Bolsonaro, você teve uma grande repercussão, uma grande ideia de que era possível se valer dessa lei, e depois, nos anos de 2019 até o atual presente momento, nós tivemos uma escalada muito forte, que chegou, o seu ápice com a prisão do deputado federal Daniel Silveira. E ali, quando o STF, já passado o ano de 2020, que se investigavam as manifestações que ocorreram em abril daquele ano e que teriam tido financiamento de políticos e de empresários, no âmbito desses inquéritos que o Supremo Tribunal Federal instalou, e todo mundo conhece a polêmica em torno deles, a Lei de Segurança Nacional se torna vitrine. E quando se torna vitrine, a gente tem, para colocar dentro do contexto que o professor Luiz apresenta, de como a política e o direito entraram em tensão nesse sentido, a estratégia do novo partido do deputado Daniel Silveira, porque ele é abandonado pelo seu então partido PSL e passa ao partido PSB, foi em tentar perante o Supremo Tribunal Federal uma DPF pedindo a não recepção da Lei de Segurança Nacional. E a partir daí se explode um movimento que, como o professor Alexandre Wunderlich muito bem sabe, porque participou da discussão no ano anterior na Ordem dos Advogados do Brasil, em que se fez um debate maduro, muito bem construído, com o parecer do próprio professor Alexandre, também do professor Alaor Leite, que buscavam discutir mais profundamente a questão, e, me parece, ao final de 2020, o debate se encontrava no momento em que parecia mais interessante construir uma proposta legislativa sólida e esperar um eventual movimento adequado para acionar o Supremo. Esse fato da prisão do Daniel Silveira, o desdobramento que foi tomado, levou a uma reação em cadeia. Hoje nós temos 5 ADPFs discutindo o assunto. Justamente porque, por exemplo, a ADPF que surge logo depois da do PTB, que é a do PSB, assinada pelo professor Daniel Sarmento, também era uma dessas ações que estava sendo preparada com calma, sendo estudada com maior meditação, mas tendo em vista o possível perigo de você não ter mais uma Lei de Segurança Nacional e estarmos, de certo modo, desprotegidos, de modo similar ao que aconteceu na discussão da ADPF sobre a lei de imprensa, então, nós tivemos esse movimento em que as atenções voltaram-se todas para o Supremo Tribunal Federal. E isso gerou um movimento de contra-reação, que daí, confesso, eu não conheço exatamente quais são as razões, mas nós estamos assistindo ao menos os movimentos, em que o Congresso Nacional resolveu rediscutir a matéria, inclusive com uma possibilidade de proposta
de que essa questão tramitasse em um regime de urgência. Então, basicamente, como o professor Luiz pergunta, me parece que o ponto é exatamente esse. À medida em que a polarização política foi acontecendo e que o Poder Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal, dava mostras de que, a princípio, a Lei de Segurança Nacional é constitucional e deve ser utilizada, fez com que você tivesse esse quadro de expansão, tá? E que agora, né, faz com que nós tenhamos, né, essa pergunta no ar. O que fazer com a Lei de Segurança Nacional? Então, qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é que o Congresso finalmente legisle, mas se ele finalmente legisla, isso se faz de afogadilho com regime de urgência ou se faz com uma meditação? Ou então é melhor que o Supremo Tribunal se pronuncie, mas que tipo de pronunciamento nós podemos esperar com base na jurisprudência da Corte? Ou então, deixar como está, a princípio você pode olhar como o Supremo Tribunal olha ordinariamente esses casos, e em geral é uma abordagem bastante restritiva, mas, e aqui a gente está falando numa plateia principalmente dos advogados criminalistas, claro que a preocupação principal é a utilização dessa lei como instrumento de pressão, provocando prisões, mesmo que precárias do ponto de vista processual, com base nessa lei. Então, vocês imaginam que que eventualmente, quando esse caso chegue lá no Supremo Tribunal Federal, o cliente seja absolvido. Mas até lá, quantos anos? Eu pude olhar um pouco dessa jurisprudência do Supremo Tribunal sobre o caso, e tem situações que levaram mais de 10 anos. Em alguns desses casos, com prisões cautelares que se protraíram durante muito tempo. Então, me parece que é sim uma questão que deve ser olhada com maior carinho. Então, acho que paro por aqui para que a gente eventualmente prossiga no debate e daí a gente pode ir aprofundando cada uma dessas questões. Obrigado, professor Diego Nunes. Só para comentar aí com os professores Alexandre e Diego, o pessoal já começou a participar conosco aqui no chat do YouTube, já estão surgindo perguntas e comentários. Foi mencionado, por exemplo, o caso do famoso youtuber Felipe Neto, no qual também foi aventada a possibilidade de aplicação da Lei de Segurança Nacional, o que me parece que foi de pronto repelido, né? Mas talvez seja algo simbólico que, inclusive, a Lei de Segurança Nacional esteja chegando a youtubers e pessoas famosas e não apenas em casos virtualmente isolados, como alguns dos quais ela tradicionalmente se aplicava. Bom, passada essa primeira pergunta, que eu acho que foi muito importante para que se entenda exatamente qual é o contexto atualmente vivenciado em relação à Lei de Segurança Nacional, a segunda pergunta que eu tenho a lhes fazer, professores, é a pergunta de R$1 milhão, né? Qual é o prognóstico sobre a Lei de Segurança Nacional no curto e no médio prazo? Porque, como os professores mencionaram, há diversas iniciativas judiciais e legislativas em relação à Lei de Segurança Nacional. Me parece que há uma constatação generalizada de que é um problema que deve ser solucionado, mas se essa é uma constatação generalizada, as soluções apresentadas a ela definitivamente não são uníssonas, né? A HC coletivo, por exemplo, impetrado pela Defensoria Pública da União, a gente tem pelo menos 5 ADPFs, como mencionou o professor Diego, já em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Há projetos de lei de revogação da lei, de reforma, de criação de uma nova lei. Além disso, o STF instaura e conduz inquérito policial baseado praticamente na própria Lei de Segurança Nacional. Então, a gente tem um cenário jurídico um tanto quanto bagunçado, por assim dizer. Nesse cenário, nessa celeuma que se criou em torno da Lei de Segurança Nacional, é possível fazer algum prognóstico, tanto em termos judiciais quanto em termos legislativos, a respeito de qual é o futuro da Lei de Segurança Nacional e se é que ela tem um futuro? Eu vou pedir vênia para os professores para inverter a ordem das perguntas, da pergunta anterior, e passar a palavra agora, então, para o professor Diego, para que nos fale se há ou não algum prognóstico possível a respeito do futuro que nos aguarda, professor. Maravilha. Falar antes do professor Alexandre é complicado, né? Porque daí agora eu ficarei com os argumentos mais a descoberto, mas tenho certeza que ele vai poder me complementar de modo, inclusive, mais preciso. A gente tem, como tu colocaste, alguns cenários bem complicados, né? Acho que vale a pena olhar para cada um deles de modo separado, como eu havia introduzido no final da minha última fala.
Pensando no Supremo Tribunal Federal, como tu bem colocaste, é impossível separar a discussão dessas 5 ADPFs e do HC coletivo, tá, da discussão dos inquéritos que acontecem no Supremo Tribunal Federal, que todos conhecem, o qual o Supremo Tribunal é acusador, o qual o Supremo Tribunal é juiz, o qual o Supremo Tribunal é vítima, inclusive. Então, ele está em todas as partes, né? É uma questão muito complicada. Alguns juristas, inclusive juristas, né, eminentes, defendem esse inquérito por ser uma tentativa desesperada e última de autoproteção do Supremo Tribunal frente à inércia das instituições, o que é relativamente questionável, pois, sim, em alguns casos, a Procuradoria-Geral da República manteve-se realmente inerte, em outros, como é o caso do deputado Daniel Silveira, você já tem ações em curso que provavelmente podem redundar em alguma responsabilidade. Então, me parece que, se o Supremo Tribunal Federal declara completamente inconstitucional a Lei de Segurança Nacional, os inquéritos perdem objeto. Então, parece que a gente tem um problema de uma contradição em termos nesse sentido. Então, imagina-se que um cenário provável em uma discussão das ADPFs seja que um núcleo duro da lei seja mantido. Algo como os primeiros artigos da parte especial da lei, que vai tratar de desmembramento de território e afins, mas há de ser mantido provavelmente alguns dos artigos pelos quais, por exemplo, o Daniel Silveira, né, foi enquadrado naquele estranho mandado de prisão em flagrante. E ali são citados vários artigos 17 e 18, que são artigos importantes, mas principalmente, que chamam a maior atenção, os artigos 22, 23 e 26. Tá? Que vão falar de propaganda, incitação e ofensa, tá? Às instituições e aos representantes dessas instituições. Então, a gente aqui tem um cenário bastante complicado, né? Inclusive, nesse sentido, o professor Alexandre vai poder falar que ele foi um dos autores de um memorial que, salvo engano, está dentro da DPF 799, que justamente levanta essa discussão, que algumas dessas partes efetivamente precisam ser eliminadas, porque ferem, inclusive, a lógica da nossa Constituição, o artigo 26 é o principal, mas, eventualmente, outros artigos devem ser levados em consideração. A própria, a inicial da DPF 799 trata desse assunto. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, de certo modo, se encontra com um problema em suas mãos, e se encontra bastante pressionado. E não à toa, não me surpreende que, até o momento, né, ao contrário de várias outras ações semelhantes, né, não tenha vindo uma liminar monocrática, por exemplo. Porque justamente se está a meditar, esperando um pouco o desdobramento das possibilidades, qual será a melhor postura que o Supremo poderá tomar. Então, me parece, nesse sentido, que há muita cautela com relação a isso. Tá? Justamente porque nesse contexto, se inseriu o problema dessa reforma legislativa. Tá? Essa é uma reforma legislativa que, como o professor Alexandre colocou, é muito antiga. Se você olha a cadeia dos processos, do processo legislativo, ou seja, qual projeto é apensado a qual projeto, nós chegamos pelo menos a 1991. Há um famoso projeto do então deputado Hélio Bicudo, tá? Uma personagem bastante importante no contexto da ditadura, da transição democrática, inclusive, né, com uma última cena no último episódio de impeachment, né, e que, né, traz para nós uma dificuldade de entender, afinal de contas, qual caminho se vai seguir. Se você olha uma versão que me parece ainda informal do substitutivo que está sendo colocado para discutir vários desses projetos, ele tenta aproveitar o projeto de 2002, esse da comissão presidida pelo ministro Serri Chiaro, com a participação do então advogado, hoje ministro do STF, Luiz Barroso, tirando aquilo que o projeto falava sobre terrorismo, porque afinal de contas nós temos uma lei, mas fazendo algumas inserções que são bastante questionáveis. Né? Você tem um projeto alternativo, que é o projeto do deputado Paulo Teixeira, que é um projeto muito mais enxuto e que, de um lado, deixa algumas lacunas, de outro lado, propõe algumas salvaguardas importantes,
como aquela salvaguarda semelhante à da lei do terrorismo, em que você tem a proteção dos movimentos de reivindicação pacífica de direitos, né? Então sindicatos, associações e por aí vai, mas nós não sabemos efetivamente como que esse substitutivo chegará à sua redação final e como que o debate ocorrerá. Se será um debate que vai ocorrer dentro de um acordo amplo em que se mantenha a integridade do projeto para que ele passe logo, inclusive pela segunda casa, pelo Senado, e seja um projeto que tenha poucas possibilidades de veto pela presidência, tá? Porque, do contrário, eu não sei se, acho que é essa a questão, se efetivamente o Congresso vai ter uma postura altiva e interessante, como foi, por exemplo, a sua postura frente ao pacote anticrime e a lei de abuso de autoridade, em que se refrearam, né, vários abusos que estavam colocados nesses projetos e que, quando eventualmente tivemos vetos que eram indevidos, o Congresso teve a coragem de derrubá-los. Então, também o Congresso está num jogo de muita cautela, porque ele precisa saber como que ele vai lançar a partida, porque ele pode ter consequências complicadas mais para frente. Só para dar um exemplo, o projeto do deputado Paulo Teixeira, por exemplo, traz como figura típica fazer apologia à ditadura militar de 64 a 85. Afora as questões técnicas, porque é um artigo bastante complicado, porque afinal de contas a gente tem a lei de anistia imperando, né? Ele claramente me parece um artigo que seria vetado caso ele fosse levado adiante. O Congresso Nacional derrubaria esse veto ou faria, né, uma composição para aceitar o resto da lei? Então, também o Congresso se coloca numa postura muito complicada. Tá? Então, a gente corre o risco, no final das contas, e daí que já que a gente está fazendo prognóstico, eu vou arriscar que esse conjunto de morde e assopra, de ataque e defesa que nós temos, pode levar a que essa discussão novamente se protraia ao tempo e que novamente nós tenhamos que encarar a utilização da Lei de Segurança Nacional tal qual ela está, e daí sim a gente vai ter que verificar se daqui em diante os tribunais de primeira instância, e principalmente o STF, que tem a atribuição originária de recurso, de apelação desses casos, vai ter uma jurisprudência ainda mais restritiva do que atualmente tem, ou se eventualmente corre o risco de passar a ceder um pouco mais à expansão da sua utilização, tendo em vista, né, a questão dos inquéritos que ali correm. Então, portanto, pouco respondo ao seu prognóstico, mas se eu fosse arriscar um prognóstico hoje, eu arriscaria o prognóstico de que, a princípio, tudo ficaria como está, e que, portanto, a situação ficaria ainda mais complicada, nós teríamos risco de ainda maiores polarizações, tendo em vista o ano eleitoral que se aproxima, e que, portanto, nós estaríamos efetivamente em uma situação muito complicada. Bom, eu vou fazer coro ao professor Diego, mas em razão do prognóstico final, talvez um pouco diferente. E eu queria separar minha intervenção em duas partes. Uma é as ADPFs, que são as 5 ADPFs que estão em tramitação, e, sobretudo, a ADPF do PSD, que é a 799, que está com o ministro Gilmar Mendes para exame de pedido liminar, e que foi assinada pelo professor Daniel Sarmento e pelo professor Ademar, também, do IDP. É uma ação muito bem posta. Eu tenho uma opinião, Diego, sobre a lei, que é a não recepção do modelo, ainda que da lei de transição, pelo modelo que a Constituição trouxe em 88. Mas eu sei que revogar a Lei de Segurança Nacional e não deixar nada no seu lugar pode trazer problemas sérios ao Brasil. Mas no trabalho que eu escrevi, eu digo que são modelos incompatíveis. Então, quando se tem um modelo novo, esse modelo não pode ser encaixado dentro de um modelo
de defesa da Constituição e das instituições democráticas. Ela tem que ter uma nova legislação capaz de ter um fio condutor, de ter uma visão de sistema, e defendo que isso tenha que acontecer com um princípio de reserva de código dentro da nossa codificação, que, como o professor Diego já colocou, é uma codificação ainda cheia de problemas, porque a reforma penal em 84 só foi da parte geral e a parte especial até hoje não foi reformada. Então, se o Luiz me perguntasse, professor Alexandre, qual é a sua opinião sobre o tema? Bom, minha opinião sobre o tema é que a lei de 83 não foi recepcionada, porque se criou um novo modelo normativo constitucional, e esse modelo normativo constitucional não trabalha com bem jurídico e segurança nacional, trabalha com bem jurídico Estado de Direito, e cria essa expressão também, poderes públicos e instituições democráticas. Então, volto a dizer, no plano ideal, penso que nós deveríamos ter um título dentro do Código Penal, aproveitando já para manejar as respostas penais a essas figuras típicas que a gente tem desorganizadas dentro da nossa legislação. Bom, sobre essas ADPFs, fazendo um exercício aqui de futurólogo, né, eu diria que é possível, sim, que o ministro Gilmar conceda, eventualmente, parcialmente, o pedido liminar. Por qual razão? Eu tenho acompanhado mais de perto, junto com o professor Miguel Reale Júnior, Oscar Vilhena, Theo Dias, Alaor Leite, Adriano Teixeira e Maurício Campos, de Minas Gerais. Fizemos um memorial, com base nos pareceres que nós fizemos na OAB, para o conjunto com o Adriano Teixeira e o Alaor, eu e o professor Reale, e encaminhamos esse memorial ao ministro Gilmar, via Daniel Sarmento e Ademar, que são os autores dessa ação do PSDB. E agora, tanto o Senado, quanto a AGU, quanto o Arthur Lira, o da Câmara, já colocaram as suas informações dentro dessa DPF, já responderam. E vários institutos pediram a adesão de amicus curiae, e o ministro está prestes a definir o pedido liminar. É claro que se pode dizer o seguinte, bom, mas como que um ministro monocraticamente vai suspender efeitos de alguns dispositivos se o outro ministro, que é o Alexandre de Moraes, por exemplo, invocou esses dispositivos para prender um parlamentar, levou ao plenário e o plenário, à unanimidade, manteve a prisão, dando vigência, vamos dizer assim, aos mesmos dispositivos. E eu tenho dito, até em umas manifestações públicas que eu e o professor Diego fizemos para alguns veículos aí, que isso não é um fator de constrangimento e nem um empecilho para que o ministro dê uma liminar numa DPF, porque lá não se discutiu a constitucionalidade de cada dispositivo e basta examinar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que prendeu o parlamentar, para se ver que foram invocados de uma forma genérica e ampla até esses dispositivos. Então, eu acho que, sobre as ADPFs, penso que, num futuro curto, nós podemos ter alguma novidade, pelo menos suspendendo os efeitos daqueles dispositivos mais aberrantes. A honra do presidente da República, por exemplo, do presidente do Supremo, do presidente do Senado e da Câmara, não precisam necessariamente ser questões de segurança nacional e podem ser trabalhadas nos meios comuns da codificação penal que nós temos ao dispor das pessoas que não estão nessas funções ou nessas atividades. Então, me parece que isso é algo bastante tranquilo. No plano legislativo, o que eu acho curioso, e eu concordo com o Diego, pode ser que nós tenhamos agora esse interesse, e depois, durante as discussões, esse interesse se sobrepõe a uma outra notícia mais importante, um outro interesse maior, e essa questão fica novamente, como já ficaram outros projetos de lei, historicamente parados durante tanto tempo. É possível. Mas, nesse caso especificamente, o que nós temos hoje, como colocou o professor Diego? Nós temos, de mais importante,
um PL de 2020 do deputado Paulo Teixeira, que trata exclusivamente dos crimes contra o Estado de Direito. Estado de Direito, diz lá no projeto, constitucionalmente assegurado. Algo que também consta lá na legislação portuguesa, que eu acho desnecessário, mas, enfim, está lá. E que consta também essa apologia à ditadura, que eu também acho um crime muito complicado de se criar, porque nós não temos sentença penal condenatória para fazer apologia em razão da lei de anistia, e nós já temos também um tipo de apologia a crime que está previsto no Código Penal. Mas, bem, qual o problema desse PL? O problema desse PL é que ele não trata dos outros bens jurídicos e valores que são correlatos à segurança nacional, como a soberania, como o território, como a cidadania, que são outros valores que já estavam sendo discutidos em PLs anteriores, como o do Hélio Bicudo, em 91, que dizia lá, crimes contra o Estado de Direito e a humanidade, e que também foram resgatados pelo parecer do ministro Barroso em 2002, quando o ministro Reale era ministro da Justiça, mas que esse parecer do Barroso é um parecer sobre um trabalho do Sernichiaro que é muito anterior ao ministro da Justiça, Reale Júnior. O senhor Reale simplesmente, quando estava na pasta no Ministério, desengavetou aquele projeto e pediu para atualizar, e o parecer foi feito. A deputada Margarete Coelho é eleita pelo Arthur Lira agora como a relatora em regime de urgência desses projetos. Ela reuniu todos os projetos, colocou do projeto do Paulo Teixeira dentro desse projeto que ela reconstrói desde o parecer do ministro Barroso e ainda cria alguns dispositivos para trabalhar em questões que poderiam ficar fora dessa matéria, mas que ela puxa, que é mais voltado à produção em massa de comunicações falsas, ou fake news, ou mensagens eletrônicas idôneas, e também algo vinculado à violência de gênero na política. Ela traz também essas matérias e, em uma semana, professor Diego, que eu estive com ela e com o Paulo Teixeira num debate promovido pela OAB, em uma semana daquele debate, até o dia de hoje, eu já recebi 7 versões do PL que vem sendo trabalhado. Eu acredito que esse interesse de revogação da Lei de Segurança Nacional está unindo centro, direita e esquerda, e que talvez a gente realmente possa ter uma legislação aprovada meio que a toque de caixa, com os defeitos que a gente tem historicamente nas legislações criminais feitas de uma forma mais emergencial ou de uma forma assodada, né? Mas me parece, pela leitura que eu fiz dessas versões do que está sendo discutido agora, me parece bem melhor do que a legislação de segurança nacional em vigência. Então, eu fico confortável de dizer, olha, espero que prospere esse processo legislativo. Tá? Acho que é muito difícil, porque na presidência da República, com poder de veto, nós temos uma pessoa de perfil autoritário, que nós não sabemos se promove um autogolpe ou não promove, ou que viola leis sanitárias, então tudo é possível no Brasil, mas eu vejo com bons olhos essa reunião de esforços com a deputada Margarete Coelho, no sentido de levar adiante a criação, dentro do Código Penal, de um título novo, que trata de todos esses bens jurídicos da lei anterior. Então, eu acho que isso é possível que aconteça em curto espaço de tempo, mas é uma avaliação bastante temerária, de fato, e arriscada. Obrigado, professor Alexandre Wunderlich, obrigado também ao professor Diego Nunes. Sem dúvida, é bastante arriscado fazer um prognóstico nesse momento, mas é um exercício importante que se faça agora, tanto nos âmbitos legislativo quanto judiciário, né? Professores, a propósito, uma pergunta que tem bastante relação com o que os senhores estavam falando agora, que nos foi feita pela Carolina Machado Cirilo da Silva, agora eu vou formulá-la para os senhores, até para prestigiar aqueles que nos acompanham por meio do YouTube. Ela perguntou o seguinte: professores, caso haja declaração de incompatibilidade
da Lei de Segurança Nacional com a Constituição Federal pelo STF. Existe alguma legislação, penal ou não, que possa servir para a defesa das instituições democráticas? E depois ela complementou com um comentário, uma pergunta. Na declaração de incompatibilidade via DPF, pode levar ao efeito repristinatório da Lei 6.620 de 1978. Enfim, está aí a pergunta da Carolina, que nos acompanha pelo YouTube. Professor Alexandre, o senhor gostaria de começar respondendo? Sim. Eu tenho conversado bastante com a professora Carolina Cirilo, que é uma grande amiga, hoje é professora da Federal do Rio de Janeiro, junto com meu amigo Salo de Carvalho, e a Carolina foi uma das alunas mais brilhantes que eu tive na PUC, junto com um grupo de alunos que hoje são professores. Talvez das turmas que eu já lecionei aqui, Diego, seja uma única turma que deu tantos professores como a da Carolina. E a Carolina se habilitou lá na ADPF 799 pelo núcleo de estudos de direitos humanos que eles têm na Universidade Federal, né, nacional, e é uma estudiosa do tema. Então, respondendo às indagações dela, eu me preocupo com o efeito repristinatório, sim, né, mas não acredito que a gente possa voltar para uma legislação tão anterior. E, de outro lado, eu não tenho conhecimento de alguma legislação que pudesse dar cobertura à defesa das instituições democráticas. Acho que esse conceito é um conceito muito difícil de trabalhar. Ele aparece no projeto da Margarete Coelho, da deputada, nas versões que eu recebi, e ele não aparece no projeto do deputado Paulo Teixeira, lá aparece poderes públicos. Quando eu escrevi o texto da minha investigação, eu optei por instituições democráticas, e tentei conceituar de uma forma muito ligeira e tênue até, talvez até de forma infantil, mas tentei conceituar, trabalhar com essa categoria. Por quê? Porque o Estado de Direito, ele se dá por meio das suas instituições democráticas. O funcionamento dele, a sua realização, se dá por meio das instituições. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, mas não são só os poderes. Os serviços essenciais de segurança, é mais do que me parece poderes. Tá? Mas eu não tenho isso tutelado no Brasil. Imagine, a gente tutela deixar de entregar o termo devidamente preenchido ao consumidor pelo fornecedor, mas tu não tutela o funcionamento da instituição democrática, o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, colocar em risco o seu funcionamento com disparos de arma de fogo na frente do Supremo, ou de bombas, ou etc. Quer dizer, a ameaça do fechamento do Supremo com um jipe e um soldado, ou dizer mais gravemente que agridam ou estuprem a filha de um dos ministros, como é um fato público e verdadeiro que aconteceu. Quer dizer, me parece que até numa visão mais minimalista de direito penal, esse valor democracia e Estado de Direito é algo que, se nós não vivemos num abolicionismo, até porque a Constituição assim não permite, que é algo que os penalistas têm que olhar e concordar, dizer, olha, esse bem jurídico, instituições democráticas asseguradas constitucionalmente, é algo que nós temos que legislar, é algo que nós temos que preservar, muito mais importante do que outros tantos bens jurídicos que nós legislamos na década de 90. Então, as preocupações da Carolina são absolutamente legítimas, temos discutido muito, as perguntas dela é mais exercício também de futurologia, alguma coisa dentro das instituições democráticas, eventualmente, nós podemos salvar no que tange a uma revogação integral da Lei de Segurança Nacional. Por exemplo, a honra das pessoas está preservada com outros dispositivos, né? Agora, a soberania nacional não está. A violação de segredos, que tem coisas também importantes da República, que devem ser tuteladas, penso eu, com o direito penal, mais na linha do que eu vi do projeto da deputada Margarete Coelho, que tem apresentado um espectro maior, mais amplo dessa legislação. Um recorte aqui. Paralelamente a isso, também estão desenhando projetos de lei de reforma do Código Eleitoral. A matéria da fake news, por exemplo, não precisa obrigatoriamente entrar
entrar no tema da segurança nacional. Poderia ficar também apartado para ser trabalhado lá no âmbito da legislação eleitoral. Mas, enfim, eu acho que são temas paralelos, eu não vejo empecilho para que seja trabalhado nessa reforma agora, que eu tenho chamado reforma de defesa do Estado de Direito, e que eu acho que é onde nós temos que focar. Nós, penalistas, temos que focar num ambiente de resistência ao autoritarismo atual do governo, e nós temos que trabalhar para que nós não tenhamos um passo para trás, né? Eu acho que aonde nós chegamos, que é uma espécie de ditadura pelo voto, né, que nós temos hoje, ou um regime que me parece autoritário do presidente da República, uma visão autoritária que idolatra torturador, que não cumpre regras sanitárias. Então, assim, um tanto decepcionante para a minha geração, que é a geração que entra na universidade em 1988, que hoje faz 30 anos de Constituição, olhar para o Brasil e estarmos aqui hoje discutindo se é necessário, ou por que é necessária o abandono da Lei de Segurança Nacional e a tutela do Estado de Direito, 30 anos depois da Constituição. É isso. Posso seguir, Luiz? Primeiro, cumprimentar a professora Carolina Cirilo, né? Então, significa que estamos aí com uma super audiência, né? Meus cumprimentos para ela e para o pessoal da UFRJ, que também tenho grandes amigos por lá. Professora Carolina toca num ponto muito interessante, porque talvez seja uma das pouquíssimas situações em que um historiador do direito tenha um bom argumento a apresentar aqui, que é acerca da questão da repristinação dessas leis, né? De fato, não me parece fazer sentido nós abandonarmos a Lei 7.070, né, que já é uma lei de transição, como o professor Alexandre bem explicou, para irmos para uma lei da época da própria ditadura militar. Porque se assim fosse, né, como o professor Alexandre falou, o problema seria uma questão de modelo. Ao fim e ao cabo, se nós fôssemos retroceder, nós provavelmente pararíamos no Código Penal de 1890, que foi a última vez em que a matéria esteve dentro do Código e que ela estava pautada dentro daquilo que nós poderíamos chamar de uma tradição de direito penal liberal. E se você olhar o Código Penal de 1890, você vai ver que, claro, com os arcaísmos que são típicos daquele período, boa parte da proteção e do modo como está organizado aquele código com relação a essa parte, ela vai ser muito semelhante àquilo que nós temos no projeto de 2012 e atualmente na redação do substitutivo. Ou seja, crimes que vão se preocupar com a soberania do Estado, a integridade do território, os crimes que vão se preocupar com a alteração da ordem política e constitucional e crimes que vão ter relação com o exercício das liberdades políticas, tá? Então, se fôssemos fazer esse exercício de especulação, professora Carolina, provavelmente nós chegaríamos até lá mesmo. Então, nós voltaríamos aí mais de 100 anos, onde efetivamente nós teríamos alguma tutela semelhante àquilo que a gente espera que você encontre na nossa atual ordem constitucional, o que seria o maior dos paradoxos, né? Mas isso não parece fazer muito sentido, até porque ainda que a Lei 7.070 seja uma lei feita durante a ditadura militar, que ela seja feita claramente como foi, se a gente acompanha os dados do processo legislativo, de afogadilho e como uma última tentativa do regime militar em decadência de tentar conduzir o processo de redemocratização, a gente pode, pelo menos, se consolar com as palavras de Heleno Fragoso, que vai dizer que, apesar dos inúmeros defeitos da lei, né, na prática, ela não é uma lei que comunga da doutrina de segurança nacional tal qual como ela foi produzida, né, pela Escola Superior de Guerra ao longo da Guerra Fria e que depois, com a ditadura militar, adentrou na lei com os conceitos de guerra subversiva, guerra psicológica e por aí vai. Essa lei já, de certo modo, leva, né, essas questões para fora. O Segurança Nacional está lá na ementa apenas, o que é algo bastante estranho. Na verdade, se você olha o processo legislativo, você tinha alguns artigos que continham a expressão segurança nacional e foram algumas das poucas reformas que o parlamento conseguiu impor, tá?
E é bastante interessante, você tinha, já naquele momento da discussão da lei, os partidos de oposição tinham como objetivo simplesmente revogar a Lei de Segurança Nacional e não colocar nada de volta. Esse era, por exemplo, como votava o PT e o PDT àquela época, mas que, tendo um espírito de grupo e percebendo que essa proposta não prosperaria, trabalharam para tirar os vários problemas que aquele projeto tinha, até que a gente chegasse nessa fórmula que é bastante imperfeita, mas que já era muito melhor do que a lei anterior e, claro, também do que aquele projeto que se apresentava. Um outro detalhe que é muito interessante nós nos atentarmos quando pensamos nesses crimes é que boa parte desses crimes são crimes em que a consumação é antecipada. Então, quase todos esses crimes falam em tentar, né, alguma coisa. Por quê? Porque se eventualmente você tem a inviolabilidade do território feita, ou se você tem a subversão da ordem constitucional assumida, você já tem uma outra ordem vigente, você já tem um outro Estado. Isso o próprio Francesco Carrara, né, um penalista italiano do século XIX, já explicava muito bem, né? Então, o crime político ele tem interesse enquanto ele ainda é passível de ser protegido, né? O bandido de ontem é o herói de hoje. Ele dava exemplo pelo próprio Giuseppe Garibaldi, que era o bandido da ordem pré-unitária italiana e se torna o grande herói nacional. Giuseppe Garibaldi provavelmente estaria enquadrado nos vários tipos penais que o Código Penal Sardo, né, do Império, do Reino Pré-Itálico, tinha com relação a essas questões da insurreição, da inviolabilidade da soberania e por aí vai. Tá? Então, significa que nós estamos lidando com situações limites. E a nossa Constituição, tá, ela vai ter alguns instrumentos para tutelar isso, tá, mas que eles não são instrumentos penais. Então, você tem estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, que podem, eventualmente, solucionar algumas questões por consequência de determinados atos, mas é claro que, não sendo tutela penal, eles tiram a possibilidade de uma maior atuação. Talvez, em última instância, restariam algumas poucas disposições do também lá não muito agradável Código Penal Militar. Então, me parece que nessa ideia de ficar repristinando, ficar olhando o que teria para trás para nos tutelar, ao fim e ao cabo, né, nós precisamos, na pior das hipóteses, ter uma postura pragmática de utilizar naquilo que é possível, num núcleo duro muito restrito, né, 6 ou 7 artigos dessa atual Lei 7.170, que tutelam questões que não estão em nenhuma outra lei penal, mas que possam ter alguma serventia. Tá? Quando eu fui instado pela OAB de Santa Catarina a também dar uma contribuição à discussão que se fazia no ano passado, eu levava isso em consideração, pensando inclusive na ideia de fragmentariedade, de intervenção mínima, que são princípios basilares do direito penal. Como o próprio professor Alexandre colocou, vários dos artigos da Lei de Segurança Nacional nada mais são do que repetições de dispositivos do Código Penal com penas agravadas. Tá? O exemplo, né, da incitação ao crime, da apologia a crime, é um exemplo clássico disso. Né? Então, nós temos os artigos 286 e 287 do Código Penal, que já tutelam, né, de modo bastante específico essa situação. Inclusive, a gente tem uma jurisprudência que foi se construindo ao longo das últimas décadas, que foi também restringindo o âmbito de atuação do tipo, que nos daria alguma segurança para aplicar, né, de acordo com essa finalidade específica de agir, que seria, de algum modo, tentar erodir a ordem constitucional e as instituições democráticas. E, nesse sentido, eu me filio ao que o professor Alexandre coloca. De fato, o que nós estamos protegendo aqui são as instituições em ação. E as únicas instituições que são passíveis de proteção na nossa ordem são aquelas dispostas pela própria Constituição ou que delas são decorrência. Tá? Como ele bem colocou, não apenas os poderes instituídos, os 3 poderes de Estado, mas também as instituições que são essenciais, como segurança pública, né? E não à toa que o projeto chega a trazer, a meu ver também de modo quase desnecessário,
a proteção de serviços essenciais, porque também, de certo modo, a gente tem lá pouco utilizado, o professor Luiz vai lembrar bem, Direito Penal 4 não é uma disciplina fácil de ser lecionada, eu já tive a oportunidade de lecioná-la algumas vezes. Então, quando você vai falar com o aluno do crime de incêndio ou de perigo de desastre ferroviário, ao fim das contas, as situações em que efetivamente, provavelmente nós teríamos a incidência, são situações como essa, onde nós teríamos aquilo que comumente chamamos de sabotagem, tá? Onde efetivamente você tem uma finalidade política. E que, por exemplo, quando são para fins de intolerância religiosa ou coisas do gênero, já estão tutelados na lei antiterrorismo. Então, a gente, sem a Lei 7.070, num cenário sem reforma legislativa, que é claro que é o cenário ideal, nós teríamos alguns poucos dispositivos da lei de terrorismo, mas que seriam de difícil aplicação por conta do fim especial de agir, e algumas disposições do Código Penal, mas que não dão conta daquilo que é o núcleo duro da parte que efetivamente interessa da Lei de Segurança Nacional. Professor, muito obrigado por essa aula de história aí que o senhor acabou de nos dar. A professora Carolina complementou com mais um comentário aqui no chat do YouTube. Ela falou o seguinte: nenhuma das ADPFs se preocupou em impedir que não ocorra o efeito repristinatório das normas anteriores, que é o efeito decorrente da ADPF. Nós, constitucionalistas, também somos culpados pelos pedidos. E aí eu já emendo com uma pergunta também bastante interessante, que nos foi feita pelo Thiago Furst, que também nos acompanha aqui no YouTube. Ele perguntou o seguinte: professores, podemos modificar essa mentalidade de funcionalização do indivíduo em prol do Estado? E ele menciona entre parênteses Jacobs, a partir de uma leitura constitucional de proteção dos bens jurídicos, entre parênteses Hassemer e Roxin. Então, fica a bomba aí com os professores. É possível superar essa mentalidade de funcionalização do indivíduo? Acho que o professor Diego Nunes deu um sorrisinho emblemático ali. Professor, o senhor quer ser o primeiro a encarar essa pergunta? Não, de modo algum, porque eu, como historiador do direito, prefiro escutar o professor Alexandre primeiro e seguir em águas mais seguras. Professor Alexandre, a palavra está com o senhor, então. Eu quero agradecer ao Thiago Furst pela pergunta. O Thiago é advogado criminal aqui em Porto Alegre, foi meu aluno na Universidade Federal, um sujeito extremamente brilhante e meu amigo. Eu tenho uma certa resistência de trabalhar com esse tema, porque eu ainda compreendo todas essas dimensões que superaram o finalismo, que é o funcionalismo, a posição do Jacobs, de um direito penal do inimigo. Mas eu me vinculo ainda mais hoje, cada vez mais, penso numa visão de Hassemer, de Roxin. Então, trabalhando com a questão do bem jurídico, eu acho que os trabalhos do professor Jacobs, como dizia o professor René Arialdotti, ressuscitam índoles muito autoritárias. Eu sei que é um penalista muito respeitado, tem um pensamento bastante reconhecido, importante, traduzido, mas o direito penal do inimigo é algo que eu não consigo aceitar dentro de uma perspectiva de uma política criminal voltada ao ser humano. Então, eu acho que difícil, num país como o nosso, que a gente possa pensar o direito penal que não seja da forma de resistência e imposição de limites. Acho que fora desse espectro, nenhuma outra teoria, penso eu, que nesse momento tem espaço. Então, eu diria que, se eu entendi bem a pergunta do Thiago, acho que a gente tem que superar, sim, fazer essa resistência. Eu sempre defendi uma perspectiva garantista da defesa dos bens jurídicos relevantes, com um direito penal menor, uma perspectiva bastante de Hassemer, até acho que sim, experiências que não deram certo, mas que muito se tentou de fazer um direito administrativo sancionador, ou um direito de intervenção, como propunha o Hassemer, ou até mesmo de mera ordenação social, com algumas experiências que aconteceram em Portugal, mas eu não acredito que nós possamos adotar uma visão
do Jacobs ou de um funcionalismo assim, mais, pelo menos no atual estágio do Brasil, porque ao fim e ao cabo o que a gente tem hoje na reforma penal de 84 ainda é uma visão finalista. O resto que nós estamos importando aqui, como teoria da imputação objetiva, com o princípio da confiança, com tudo isso, todas as evoluções dogmáticas que têm acontecido, eu penso que estão muito distantes ainda da nossa prática dos tribunais do Brasil e está mais ainda no campo acadêmico. Basicamente é isso, Luiz. Não sei se eu cheguei a responder a pergunta do Tiago, mas do que eu entendi, são essas as considerações. Com certeza, professor. Não posso deixar de observar que logo após o senhor mencionar um certo autoritarismo que marca o nosso governo, foi possível ouvir sirenes de polícia aí atrás do senhor. Já fiquei aqui de sobreaviso para qualquer surpresa aí. Por coincidência, tivemos sirenes aqui também, por coincidência. Primeiro, só brevemente respondendo ao segundo comentário da professora Carolina, me parece que as ações não se preocuparam com isso porque a gente teria uma repristinação ad absurdum, né? Porque, como eu falei, se nós fôssemos eventualmente voltar até a última lei que tutelou de modo democrático a questão, a gente voltaria ao Código de 1890. E olha que a gente tem bastante coisa no meio do caminho. A gente tem ditadura militar, a gente tem Era Vargas, a gente tem a Primeira República, que durante o seu período também foi bastante complicado, os anarquistas sabem muito bem do que eu estou falando, né? Então, acho que não consigo imaginar, né, o Supremo Tribunal Federal tomando uma postura diferente do que aquela que o professor Alexandre Wunderlich colocou. Em sede de cautelar, uma postura muito restritiva, pensando naquilo que efetivamente é inaceitável, tá? E acho que o memorial, o qual ele é signatário, representa muito bem aquilo que é possível que o Supremo Tribunal faça em sede de cautelar, mantendo, inclusive, né, o próprio inquérito de pé. Então, acho que não é uma preocupação, ou não deveria ser, né? Sobre a pergunta do Dr. Tiago, né? A meu ver, né, a teoria do Jacobs, ela é completamente incompatível com a nossa ordem constitucional. E digo mais, com relação às ordens constitucionais brasileiras anteriores, porque nós temos uma longa tradição, tá? Uma tradição que se remonta à Constituição do Império, de uma ampla tolerância não apenas com os direitos dos cidadãos nacionais, mas também dos estrangeiros aqui presentes. Tá? Então, faz muito pouco sentido esse tipo de construção para a nossa realidade. Ainda mais pensando o Brasil com um país de forte migração, tá? E um país que também tem uma ampla hipoteca com determinados grupos étnicos e determinadas classes sociais. Tá? Então, para além de todas as divisões que nós já temos no Brasil, a gente não precisa de mais uma. Tá? Então, essa divisão do Jacobs, ela me parece completamente incompatível com o próprio modelo de punição que a gente já tem. E acho que, nesse sentido, para rememorar algumas obras que foram mencionadas aqui, a parte final do livro do professor Arno Dal Rio, Estado e seus Inimigos, ilustra bem isso. Tá? Ilustra bem que, como com a ausência do subversivo político que nós tínhamos na ditadura militar, facilmente, né, o nosso ordenamento jurídico penal conseguiu encontrar novos inimigos. Então, acho que esse tipo de postura formalizada como teoria e como utilização por parte do direito penal não parece fazer muito sentido, e a gente só tem mais a perder do que a ganhar com ela. Acerca da ideia de bem jurídico, me veio aqui a necessidade de fazer uma colocação, tendo em vista uma conversa que eu comecei a ter com a professora Chiavelli, tá? A qual o professor Alexandre também citou, nossa colega aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma das perplexidades de nós termos o retorno da matéria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito ao Código Penal é que, depois de 88, a opção principal de política legislativa criminal foi a de microsistemas. Nós temos dos mais variados. Com todas as dificuldades que eventualmente eles possam trazer a uma racionalidade do direito penal, nesse caso específico, né, talvez exista uma pequena vantagem, né, que deva ser levada em consideração
caso esse atual movimento de se retomar esses crimes ao Código Penal não prospere. Mas aqui, né, batendo na madeira para que as coisas tomem o seu melhor caminho. Uma das poucas vantagens da construção textual da Lei 7.170, apesar das imperfeições que são patentes, é o modo como se pensou a construção dos artigos 1º e 2º, colocando bem jurídico e fim especial de agir. Por que eu digo isso? Porque se a gente olha depois os crimes nesse projeto de reinserção ao Código Penal, você tem a necessidade de construção de tipos penais muito complexos, muito articulados, justamente porque eles sempre vão precisar explicitar de modo bastante claro, naquele caso, qual é a motivação que é punível. E justamente para excluir possibilidades de interpretação extensiva. Então, o resultado que a gente tem no atual substitutivo, isso para quem eventualmente, quando ele ficar disponível na sua versão final, nós vamos poder notar, nós temos a construção de tipos penais muito articulados, justamente para se ter todas as precauções necessárias de que aqueles artigos não sejam utilizados para finalidades inadvertidas. E dou um exemplo importante, quando um dos tipos penais, que vai falar sobre integridade do território nacional, fala acerca de atos de hostilidade. Um tema que, inclusive, foi bem tratado na DPF 799, na inicial do professor Daniel Sarmento. Atos de hostilidade, num contexto de secessão territorial, só podem dizer respeito àquele conceito que é conhecido de qualquer aluno de direito internacional, que são atos preparatórios de guerra contra Estado estrangeiro. Por que eu falo isso? Porque dentre os vários projetos de lei que estão apensados naquela árvore de projetos que estão em análise para esse substitutivo, nós temos um deles, né, aquele que é de autoria do príncipe. Sim, vocês sabem, nós temos um príncipe que é deputado federal. O projeto de autoria do príncipe vem tentar explicar que atos de hostilidade são, né, coisas que ele, por exemplo, chama de lesa-pátria. Tá? Mas o que é esse lesa-pátria? Esse lesa-pátria, no final, vai remeter a um outro projeto de lei, a qual, salvo engano, ele não é o autor, mas é signatário, onde vai falar de coisas muito estranhas, como, eventualmente, aqueles que fazem negócios internacionais em nome do governo, auxiliando estados comunistas, ou coisas do tipo. Né? Rememorando alguns episódios, como, por exemplo, os empréstimos que a Dilma fez para as refinarias em Cuba, ou coisas do tipo. Então, chegando ao limite da teoria da conspiração. Então, nesse sentido, né, é interessante a gente perceber que a questão do bem jurídico precisa realmente ser levada em consideração, e me parece que é a tônica do substitutivo, ele tenta tomar as cautelas, e imagino que a versão atual do substitutivo já tenha feito algumas pequenas correções. Quando a gente encontrava, especialmente nos crimes contra os serviços essenciais, a gente está falando de sabotagem, grosso modo, onde você tinha uma motivação genérica e colocado do seguinte modo: motivação política e religiosa. A questão da motivação religiosa já não faz sentido, porque ela está tutelada pela lei antiterrorismo, e motivação política pura e simples, ela pode levar a interpretações inadequadas. Então, nesse sentido, eu me filio àquilo que o professor Alexandre falou anteriormente, que é necessário que fique claro que o que está sendo defendido são as instituições democráticas. Então, a motivação política, né, ela tem que ser explicitada como a motivação de preservação das instituições democráticas, e que nenhuma outra interpretação pode ser aceita nesse sentido, né, sob pena, né, de nós estarmos alargando de modo demasiado a tipicidade dessas condutas. Perfeito, professor. Obrigado. Professor Diego, não posso deixar de mencionar que, com a sua fala, eu tive alguns déjà vus, excelentes déjà vus, a propósito, que me recordaram do podcast que eu gravei com o senhor, o Crime e Economia, um podcast, um episódio em que a gente conversou exatamente sobre a Lei de Segurança Nacional, num contexto em que esse assunto já começava a vir à tona, ainda no ano passado, já em meio à pandemia. Então, até pedi para o David mandar ali no chat aqui do YouTube o link para o nosso podcast, para que quem esteja nos acompanhando também possa acompanhar depois essa discussão, se quiser, nesse episódio de podcast que eu gravei com o senhor. Bom, professor Alexandre, professor Diego Nunes, a gente já chegou às 9h23. Eu gostaria de formular, se os senhores concordarem, mais uma pergunta para que a gente possa, então,
passar ao encerramento desse evento que eu estou tendo um prazer enorme de conduzir e de aprender tanto aqui com os senhores hoje. A última pergunta, eu acho que é um bom fechamento, eu gostaria muito estou muito curioso para saber o que os senhores vão nos falar. Basicamente, o que a gente tem a aprender com a Lei de Segurança Nacional? E aqui a pergunta que eu faço, ela tem o sentido mais amplo possível. O sentido, por exemplo, dogmático, no que toca ilustrativamente a tutela desse bem jurídico tão ambíguo, amplo e indefinido quanto à segurança nacional, né? Talvez algo que seja um pouco precursor na espiritualização do bem jurídico no nosso direito penal brasileiro. No sentido também do processo legislativo, que oscila entre dois extremos, o extremo da agilidade na aprovação da Lei de Segurança Nacional lá na década de 80, e o extremo da lerdeza, digamos, da excessiva demora que tem pautado as discussões legislativas sobre a Lei de Segurança Nacional, que se alongam desde o começo da década de 90, né? Então, basicamente, a pergunta é essa. Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas acho que é uma pergunta interessante para a gente fechar esse riquíssimo debate que tem sido feito até aqui. Professor Diego Nunes, o senhor quer começar essa? Pode ser, sem problema. Obrigado. Muito interessante a tua pergunta, professor Luiz, porque eu acho que esse é um momento, uma das poucas vantagens desse movimento que nós estamos tendo, justamente a possibilidade de refletir sobre. Tá? De fato, e eu começo falando disso, a doutrina penal brasileira, ao longo do século XX, prestou um grande desserviço, ou então omitiu-se fragorosamente, ao deixar de comentar, em grande maioria, essas leis. Vocês sabem, né, todo tratado de direito penal, na verdade, é um tratado do Código Penal. Então, ele trata muito bem os crimes que estão no Código Penal, inclusive tratando com exaustão determinados crimes que só o professor Luiz trabalha com os alunos dele em Direito Penal 4, né? E deixa de tratar coisas muito importantes. Né? Hoje, claro, com algumas leis especiais de maior frequência, como a lei de drogas ou a parte penal do Código de Trânsito, nós temos desenvolvimentos importantes. Mas a doutrina pouco ou nada de relevante comentou acerca desses crimes. Né? Eu fiz uma pesquisa recente e você consegue encontrar alguma coisa com um pouco mais de substância em alguns volumes de legislação penal especial comentada, e não são todas. Tá? Algumas, inclusive, mantinham isso, chegaram a retirar e no último ano, por conta da relevância, trouxeram o tema de volta. E quando a doutrina não discute um tema, tá, isso cria um empobrecimento cultural que tem danos muito severos. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal precisa decidir determinados casos, ele pouco ou nada tem de lastro teórico para referenciar. Agora nós temos o livro do professor Alexandre, mas não tínhamos o livro do professor Alexandre até 2 anos atrás. Tá? Tínhamos 3 ou 4 volumes de leis especiais que, comentando outras 58 leis especiais, que é um problema da nossa atual ordem penal, também não conseguem dar a devida atenção. Então a gente tem pouca doutrina, a gente tem pouca reflexão teórica sobre o assunto, e isso cria muita dificuldade. Por isso que agora, nesse debate que nós estamos fazendo, é um debate que se está em um grande esforço de conseguir trazer essas questões teóricas à lume, porque elas não estavam em lugar nenhum. E quem sabe agora nós tenhamos aí uma produção relevante acerca da questão. Um outro ponto que é interessante levantar do ponto de vista dogmático, ou como tu colocaste, é que talvez a grande lição é percebermos, né, que aquelas velhas lições acerca dos princípios do direito penal continuam absolutamente válidas. Aqui eu me lembro, né, faço um tributo ao professor Nilo Batista, né, e aquele seu livro sobre a introdução crítica ao direito penal brasileiro, que é um dos meus livrinhos de cabeceira, porque lá, quando ele tenta, de modo muito didático, resumir os princípios do direito penal a 5, né, se nós levarmos aquilo a sério, né, o debate sobre a Lei de Segurança Nacional fica muito mais confortável. Por quê? Porque nós não vamos conseguir enxergar utilidade alguma em 70% dessa lei, porque todo o resto ou está já devidamente tutelado
pelo ordenamento jurídico penal em outras leis, especialmente ao Código Penal, ou outras coisas não têm o menor sentido de serem tuteladas pelo direito penal, como o atual artigo 26 da lei. E sobre o processo legislativo, né, nós já falamos bastante, mas eu vou ficar com uma lição de um professor italiano, um penalista famoso, já falecido, Giuliano Vassalli, que no debate pós-fascismo com relação à construção da legislação penal na Itália, e a Itália, como o Brasil, conseguiu fazer com muito custo, né, um código de processo. Nós fizemos o civil, eles fizeram o código de processo penal, mas o Código Penal italiano ainda é o mesmo Código Penal do fascismo, tal qual o nosso Código Penal é do Estado Novo. E ele vai dizer o seguinte: fazer códigos não é algo fácil, tá? E justamente por isso as ditaduras foram, né, graçaram em conseguir fazer reformas penais de relevo. Porque é muito mais fácil você fazer uma reforma penal de cima para baixo, porque nós estamos discutindo os valores principais de uma sociedade. Então, ao fim e ao cabo, eu gostaria de deixar algum conforto, né, a essa dificuldade que nós temos em legislar em um cenário democrático. Legislar e legislar criminalmente em um cenário democrático necessariamente precisa ser difícil. E se não é difícil, significa que nós temos algum problema, significa que alguma coisa pode estar passando sem que nós estejamos olhando com maior atenção. Tá? Por quê? Porque a legislação penal precisa de reflexão. Tá? Eu, como vários, imagino também o professor Alexandre, seja adepto daquela ideia do professor Ferraioli sobre reserva de código. Tá? E eu levo aquilo ao pé da letra, de modo radical. Né? Talvez, né, o nosso próximo passo com relação ao direito penal seja como nós fazemos com o direito tributário e ninguém vê problema nisso. Tá? Direito tributário se regula mediante lei complementar, que significa o quê? Necessidade de amplo consenso. Tá? E ninguém discute isso, porque todo mundo entende que tributo é uma coisa grave e que tributo não pode ser legislado de qualquer jeito. Tá? Oxalá nós consigamos avançar em algum dia da nossa quadra da história para isso. Vamos fazer reformas penais? Vamos, mas faremos elas dentro dos princípios do direito penal e atendendo à necessidade de amplos consensos democráticos que consigam efetivamente, né, dar conta dos desafios que nós temos. E hoje, a questão da proteção do Estado democrático e de direito, infelizmente, é um desafio da nossa geração e que nós vamos precisar dar algum tipo de resposta. Professor Luiz Eduardo, eu acredito que o professor Diego já esgotou o tema, né? Porque, de fato, a reflexão que fica agora é o amadurecimento, vamos dizer assim, do nosso período pós-Constituição no que tange a legislação penal no Brasil. Eu tenho dito nas aulas e nas falas que eu tenho feito, o grande problema hoje é de nós conseguirmos um processo de racionalização da legislação penal, que é um dos trabalhos do professor Ripollès, né, de Granada, que a professora Chiavelli, já foi citada aqui, trabalhou recentemente no último livro dela, e que eu acho que talvez seja o nosso maior desafio, que a legislação, né, da década de 90 para cá é uma legislação extremamente deficitária, que é a legislação do processo, fruto do processo democrático. Soma-se a isso, se nós pudéssemos fazer um olhar um pouco mais aberto para o fenômeno da legislação penal e por que essa legislação é tão deficiente, todas essas mudanças ou rupturas que nós estamos vivendo na sociedade contemporânea, que é uma sociedade da pressa, do individualismo, do egoísmo, não é aquela sociedade que foi projetada, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, fraterna, liberal. Ao contrário, uma sociedade da massificação, do encurtamento dos espaços, da crise das categorias, não é? E evidentemente que legislar num cenário desses, quando nós temos casas legislativas eleitas democraticamente, mas com também uma deficiência bastante grande
do que se entender por princípios e categorias jurídicas do direito penal, e um crescimento até assustador do populismo penal, é diretamente no âmbito do direito penal que os problemas vão aparecer e vão ser problemas graves. A reflexão de melhoria da ferramenta de tutela do Estado de Direito, da segurança nacional, dos territórios, da soberania, acho que serve para amadurecimento desse processo. Eu sou bastante cético em relação à qualidade das nossas legislações e à qualidade dos nossos parlamentares, né? Desta vez, talvez com um pouco mais de esperança, porque, como eu disse, não vejo ninguém contra a abolição da Lei de Segurança Nacional, nenhuma voz contrária à necessidade de se estabelecer, sim, critérios para a defesa do Estado de Direito. Então, me parece que há uma uniformidade em torno desse assunto, e agora mesmo nosso colega, professor Felipe Moreira de Oliveira, me mandava uma mensagem recordando de que a relatora Margarete Coelho não votaram o regime de urgência para que em 2 semanas se possa apresentar mais uma versão, quem sabe mais consensual, palatável por todos os parlamentares. Então, eu penso que o legado dessa discussão é, mais uma vez, o Poder Judiciário pressionando o Legislativo para que ele cumpra o seu mistério. Passados 30 anos da Constituição, só agora, a la forceps, vamos dizer assim, né, pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, que se pautou esse assunto novamente. Então, a reflexão é essa. Não era importante antes, tantas outras questões que nós tratamos com o direito penal e com a legislação, essa questão que nos é tão cara não foi pauta de nenhum processo legislativo, de nenhum projeto de lei. Então, ainda tem em que pese o meu ceticismo, uma esperança de que nesse ponto a gente possa avançar. E eu quero mais uma vez agradecer ao professor Diego Nunes e ao professor Luiz Eduardo e ao presidente David, essa parceria da Acrimesc com o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais vai se repetir agora aqui no Rio Grande do Sul, para uma segunda rodada desses temas, e quem sabe a gente possa cada vez mais aproximar as instituições, sempre zelando aí pela ciência, pela boa técnica e por um processo de diálogo em torno das instituições democráticas. Sem dúvida alguma, professor. Com certeza essa é a nossa missão, e o debate de hoje certamente renderá muitos frutos. O pessoal está agradecendo aqui no chat. O Pedro, meu aluno de Direito Penal 4, veja, professor Diego Nunes, que Direito Penal 4 não é só tragédia, né? Também há algumas boas ideias que são oriundas dessa disciplina. Ele agradeceu aqui pela nossa participação. Aliás, a professora Carolina comentou aqui que ela deu aula de Direito Penal 4 na UFSC, quando foi substituta em 2003. Que matériazinha, minha solidariedade, disse ela. Então, é bom saber que outras pessoas sabem da minha dor, né? Mas de todo modo, eu acho que um âmbito que nos abre debates bastante interessantes, e à medida que a legislação extravagante vai assumindo um protagonismo maior, também essa matéria vai assumindo um papel cada vez mais importante, né? Então, professores, eu gostaria de agradecer muitíssimo, de verdade, pela disposição em participar aqui conosco. Eu sei que já há uma certa exaustão nesses debates online, mas não tenho dúvida de que ainda há muito sobre a Lei de Segurança Nacional a se debater. Eu tenho certeza que esse debate é muito mais do que uma oportunidade de enriquecimento científico, dogmático, etc. É algo de suma importância para os rumos, né, que vão ser tomados pelo nosso país daqui para frente. A gente está passando por um momento bastante determinante, e é importante que as decisões a serem tomadas nesse momento sejam iluminadas pela boa ciência, né? Eu gostaria de deixar aqui também o agradecimento do presidente David dos Prazeres, presidente da Acrimesc, que me ajudou a organizar esse evento, e gentilmente foi o nosso anfitrião aqui no comecinho dessa noite. Ele pediu que eu lhes transmitisse, professores, o agradecimento que a Acrimesc lhes dirige pela aceitação desse convite. Então, mais uma vez agradecendo a todos,
não apenas os professores, o David, mas a todos que nos acompanharam aqui durante essas quase 2 horas de debate. Eu encerro esse nosso evento de hoje com o voto de que ele possa se repetir virtual e, sobretudo, presencialmente por muitas outras vezes. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, Muito professor. obrigado. Até a próxima. Valeu, uma boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite.